Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM. Olá, estamos chegando com o nosso podcast Grande Esportes. Nosso episódio de hoje vai falar de algo muito recorrente nos tempos atuais, que merece a atenção de nossa sociedade e principalmente de nossas autoridades para banir de vez estes atos dos eventos esportivos de modo geral, mas que na atualidade se faz presente nos estádios de futebol. Hoje vamos falar sobre racismo no futebol brasileiro. Vamos ouvir relatos, testemunho de quem sentiu na pele estes ataques covardes. Vamos ouvir autoridades e especialistas sobre o assunto. Fique com a gente. O nosso podcast Grande Esportes, o racismo no futebol, está entrando no ar e desejamos que este conteúdo seja importante para fortalecer a luta contra o preconceito e discriminação manifestada no esporte. Grande Esportes. Esporte é vida, esporte é saúde. O futebol tem a graciosa virtude de unir culturas e povos, sem distinção de credo, raça ou origem. A linguagem da bola é universal. Contudo, os recentes episódios de discriminação racial ocorridos nas partidas de futebol em território brasileiro e sul-americano demonstram de uma forma inconteste que o preconceito é uma chaga que envergonha o nosso país e que tem que ser erradicada de uma vez por todas. Infelizmente, o racismo no futebol brasileiro remonta desde o final do século XIX, quando negros não eram aceitos nos principais times de futebol do país. É absolutamente incompreensível que, em pleno século XXI, atitudes raciais sejam manifestadas por certos torcedores de determinados clubes. O racismo é um ato criminoso e tem que ser punido de forma mais severa possível. Recentemente, num jogo da Série B do Brasileirão, o jogador Elton, do Ceará, acusou o zagueiro argentino Vitor Cuesta de tê-lo chamado de macaco. Elton registrou o boletim de ocorrência e denunciou Cuesta. Ainda, segundo a informação, teria sido ofendido por outros jogadores e outros jogadores do Ceará também receberam ofensas, fato que segue sendo investigado. Porém, o acusado nega os fatos. Nisto, Elton lamentou que atitudes como essa ainda seja registrada na atualidade. Ouçam o que disseram os dois envolvidos no caso. Lamentável isso, cara, tá falando desse episódio. A gente sabe que nos tempos de hoje isso é um absurdo que pessoas possam cometer esse tipo de atitude. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. Na minha carreira nunca aconteceu nada estranho. A gente se xingou, mas com respeito. A gente se xingou com Elton, mas com respeito. Quando ainda era goleiro do Santos, em 2014, Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha, foi chamado de macaco por vários torcedores do Grêmio. Câmeras de televisão flagraram as ofensas racistas. O clube acabou punido com a exclusão da Copa do Brasil. Era um volume muito grande de muitos torcedores fazendo o mesmo som, emitindo o mesmo som, com os mesmos xingamentos. Era um grupo muito grande, assim, acho que boa parte do estádio. E aquilo estava me incomodando porque eu sempre fui além de jogador, eu sempre fui uma pessoa, um cara enganjado nesses temas, nesses assuntos, sempre fui atuante durante a minha carreira inteira, assim, até mesmo antes de chegar na Ponte Preta, sempre tive presente nessas lutas e de repente eu estava passando por aquela situação. No mesmo ano, o goleiro voltou a jogar na Arena do Grêmio. Passou a partida inteira sendo vaiado por uma expressiva parcela da torcida. Ao final do jogo, afirmou que a manifestação, logo depois de ter sido alvo de injúria racial, reforçava o preconceito dos gremistas que o atacaram e que aquelas vaias não eram normais. Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, afirma que, infelizmente, muitas pessoas usam o futebol para expor seus comportamentos racistas e discriminatórios, que, por muitas vezes, ficam
camuflados em meio à sociedade. No futebol, as pessoas se sentem mais encorajadas a serem não só racistas, mas racistas, machistas, homofóbicas, violentas. Porque no imaginário do torcedor brasileiro, o estádio do futebol era esse o lugar de extravasar frustrações. O estádio de futebol é um lugar que permitia tudo. Você vai para o estádio de futebol e você pode fazer todas as coisas possíveis, porque lá no estádio de futebol é permitido. E durante muito tempo a gente viveu com esse imaginário, com essa permissão de ir para o estádio de futebol cometer todas as formas de preconceito, discriminação e até mesmo de violência. Os casos de racismo no futebol cresceram 85% em 2022, comparados a 2021, enquanto as punições no STJD caíram drasticamente. É o que mostra o relatório do Observatório da Discriminação Racial no Brasil. De um total de 37 ocorrências no ano passado, houve apenas uma punição no tribunal. Diante destes números, Marcelo Carvalho acredita que o racismo não é visto como um crime grave, como realmente ele é. Por mais que a lei determine que racismo é crime, a sociedade não consegue enxergar desta forma. É muito fácil a gente perceber as manifestações das pessoas de apoio a quem cometeu um ato de racismo. Seja por dizer que a pessoa não era racista, seja por dizer que foi um erro, foi um comentário, foi uma piada e não um ato racista, como a lei está determinando. E principalmente porque a sociedade muitas vezes ela criminaliza muito mais a pessoa negra que repete uma fala de combate ao racismo, que repete um pedido de punição, do que o agressor. Ao agressor, muitas vezes, basta pedir desculpa. Por incrível que pareça, manifestações racistas nos campos de futebol nem sempre vêm da torcida ou de atletas dentro das quatro linhas. Até pessoas que deveriam ser mais esclarecidas já tiveram atitudes lamentáveis a esse respeito, inclusive na própria imprensa. Em fevereiro de 2021, o narrador Haroldo de Souza, da Rádio Grenal, de Porto Alegre, de novo, em um Grêmio Santos pelo Brasileirão, se referiu ao atacante santista Lucas Braga da seguinte forma. Aquele criolinho que tá lá na ponta esquerda do time do Santos, quem é ele, hein? Na ponta esquerda joga o Lucas Braga, Magrão. Ah, o Lucas Braga que tá caindo lá. É o Moreno, né? Isso. Moreno, um cidadão de cor, numa boa. Mas ele tá trocando também com o Arthur Gomes, Magrão. Ah, sim, eles estão invertendo aí. Tá, Arthur Gomes e Lucas Braga. E este não foi um caso isolado dentro da crônica esportiva. Em julho do ano passado, o comentarista Vinícius Silva e o narrador Gomes Xavier, integrantes de uma rádio de Goiânia, se referiram ao jogador de forma preconceituosa e desrespeitosa. 22 minutos, Celcinho sentiu, hein, Vinícius? Tomou uma pancada ali no tornozelo esquerdo, tá levantando. O cabelo dele deve pesar demais, né, Vinícius? Exatamente, rapaz. Parece mais uma bandeira de feijão, né, Gomes? A cabeça dele do que um verdadeiro cabelo. Não é porque eu já estou perdendo os cabelos que eu vou achar um negócio imundo desse bonito. Parece mesmo uma bandeira de feijão. Apesar da pressão feita pelas entidades responsáveis, atletas e torcedores continuam a se manifestar de forma racista pelo mundo, especialmente no futebol. Curiosamente, o esporte mais popular do mundo é uma das modalidades na qual o negro só é valorizado por causa dos seus atributos físicos e qualidade técnica, embora em situações de tensão e disputa, brancos ainda possam se sentir superiores a serem mais valorizados. Isto deixa claro o preconceito, deixando a pessoa em situação de debilidade e sofrimento. Em várias situações, as vítimas de racismo ainda são acusadas de querer tirar vantagem da situação, como se elas ainda fossem as responsáveis pelos fatos acontecidos. Para o diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, Marcelo Carvalho, só utiliza essa acusação quem nunca sofreu um ato racista. Num país extremamente racista, aonde não basta dizer que sofreu um crime de racismo, você precisa de todas as provas possíveis contra a vítima, contra o agressor, é muito complicado, né? Mas é isso, mas o futebol, por envolver paixão, ele abre essa brecha para o debate, ele abre esse debate que ele não deveria ocorrer. Eu acho que acima da paixão clubística deveria estar a luta contra o racismo, afinal de contas é uma luta humanitária, mas é isso, o futebol nos dá esse triste exemplo, né?
de as pessoas acreditarem ou pensarem que aquilo de fato não ocorreu, que aquilo foi um artifício para tentar prejudicar o outro clube. Marcelo Carvalho salienta ainda que é preciso endurecer a punição aos clubes e torcedores e de aplicar sanções em todos os casos. É preciso promover campanhas, debates e unir força para a conscientização de todos contra esse crime. A gente precisa mostrar para a sociedade que racismo não é só um insulto, xingamento. Existe todo esse problema de desigualdade racial, de negros ganhando menos, com menos condições de trabalho, de moradia, de saúde. Então a gente precisa discutir esses fatores. E os clubes de futebol são verdadeiros veículos de comunicação. Eles podem cada vez mais ampliar esse debate, levar esse debate para as pessoas que nunca pararam para ouvir falar sobre racismo, sobre discriminação racial. Então eu acredito muito nisso. Os clubes de futebol precisam entrar nessa luta antirracista. No futebol existe uma tendência ao silenciamento quando o assunto é racismo. Muito jogador negro que passa por isso prefere ignorar os ataques, temendo ser problemas ou ter problemas na carreira se abrir a boca. A única forma efetiva de combate ao racismo, sobretudo no esporte, é através do esporte. Seria promover a diversidade em suas relações internas, remover obstáculos para a ascensão de minorias em posições de direção e também de prestígio nas instituições, promover e incentivar espaços permanentes para a revisão de práticas institucionais. Não há mais espaço para atos racistas na sociedade e principalmente no esporte. Não se cale, denuncie. Esse é um assunto de todos. Não é um assunto legal, não é um assunto agradável, é um assunto que traz muita chateação, te joga para baixo e que para poder falar também com mais firmeza, com mais competência, eu fui obrigado a estudar e compreender cada vez mais, né? E você estudar um assunto desse, ficar consumindo esse tipo de conteúdo, realmente não é uma coisa agradável. É muito difícil, né? Porque você tem que começar a controlar a sua raiva, a sua indignação, porque você vai começar a perceber que é muito maior do que aquilo que você imaginava, né? Grande Esportes, jogado com emoção. A Conmebol anunciou recentemente o lançamento da campanha Basta! Chega de racismo no futebol. Isso após repetidos atos de discriminação racial na Libertadores e também na Copa Sul-Americana. No anúncio oficial, a Confederação classificou como absolutamente inaceitável qualquer manifestação racista e afirmou que busca conscientizar as pessoas sobre o tema. A Conmebol considera absolutamente inaceitável qualquer manifestação de racismo e outras formas de violência nos seus torneios. A conscientização destinada a jogadores, árbitros e torcedores de futebol será visível por meio de todos os meios de comunicação disponíveis, como uma campanha permanente. É o que consta no texto da campanha. Visando estabelecer punições mais severas contra manifestações racistas, houve alterações no artigo 17 do Código Disciplinar. Entre as mudanças, o valor das multas aplicadas aos clubes aumentou, assim como foi estabelecido o veto aos torcedores no estádio. Em uma sociedade racista, não basta ser racista, é preciso ser antirracista. A poderosa frase de Angela Davis ganha peso ainda maior quando se pensa no Brasil, o país com a maior população negra fora do continente africano, que faz do racismo estrutural uma constante política de Estado. Lembre-se, vidas negras importam, racismo não. Este foi o podcast Grandes Fatos de hoje, disponível na grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim, você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado do nosso conteúdo de hoje e, em breve, novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande Esportes, seu esporte preferido, aqui na Grande FM.